Estamos de volta com o Argumento, é a nossa conversa com o conselheiro e engenheiro sanitarista Nelson Chaves. Doutor Nelson, nós marcamos no bloco passado que agora falaríamos do TCE Cidadão. O senhor é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e já faz, me parece, de 8 a 9 anos o senhor apresentou a proposta do TCE Cidadão, que o cidadão participe do controle das verbas públicas, da administração dessa verba e assim por diante. Para que a gente não seja também pego às vezes de surpresa. Eu vejo agora na grande mídia, houve um desfalque aqui, houve um problema ali, houve não sei o quê. E onde estavam esses tribunais? Onde estavam essas pessoas que estão habilitadas e devidamente remuneradas para tomar conta do dinheiro público? Olha, Mauro, deixa eu lhe dizer, essa cartilha, exatamente que tive a honra de propor e o acolhimento de todos os conselheiros, eu vou em cima da atividade dos tribunais no que se refere à ação preventiva. Aliás, não só nas contas públicas, mas se você for à saúde pública, a vacina é uma prevenção. Só um parênteses, o TCE Cidadão tem como instrumento uma cartilha. O senhor está visando a juventude. A toda a sociedade. Ele inicialmente... Mas principalmente a juventude. A juventude. O senhor já esqueceu um pouquinho dos adultos, porque já é mais difícil de recuperar. Nós estamos indo às universidades, podemos ir a todos os conselhos, entidades de classe, porque é uma constatação, e você provavelmente concordará comigo, acho que a Constituição é um dos livros que ninguém lê no Brasil. E ali estão os nossos direitos e estão os nossos deveres. Então, esse projeto surgiu da constatação exatamente de que nós precisamos ativar a cidadania, né? Qualquer controle, por mais esmerado que seja, por maior dedicação e competência que tenhamos dos técnicos, dos servidores, dos conselheiros, dos substitutos, e nós, no Brasil todo, e acho que no mundo todo, esse controle só se dará efetivamente quando a sociedade despertar para cobrar dos seus representantes, dos seus agentes, aquilo que lhe é de direito. Porque o governo, lato sensu, não produz recurso nenhum. O governo, no modo geral, ele é apenas um gerente daquilo que a sociedade produz. E o TCE Cidadão, exatamente, ele visa a construção da cidadania em todos os níveis, e começando exatamente na escola, onde nós preparamos o cidadão. A crise que você aborda, e nós estamos vendo aí, e com muita tristeza quando acontece isso, nenhum de nós cidadãos brasileiros desejaríamos ver o que estamos vendo. Eu sempre digo, quando vou a qualquer evento, às salas de aula, quero fazer um parêntese aqui que é justo e merecido para elogiar o pessoal que trabalha na Escola de Contas lá do Tribunal, devotadamente, né, levando esses princípios da cidadania às escolas públicas e até às escolas particulares. Já fomos a quilombolas, a entidades indígenas, no sentido de divulgar o quê? A cidadania como nasce. Eu digo a você, o Brasil, na crise que nós vivemos, não foi por falta de competência ou de intelectualidade. As figuras mais representativas de todo esse problema, mas eles não são preparados, eles não são cidadãos. Porque o cidadão, se não for cidadão, ele não serve para ser nenhum tipo, não conselheiro, deputado, seja o que for. Ele não serve, ele tem que ser o cidadão, porque o bom cidadão não faz as práticas que não são éticas, que não são corretas. Então nós temos que incrustar nisso, desde a juventude, principalmente nos bancos escolares, temos sido recebidos de uma maneira absolutamente simpática, cordial, fraterna, nas escolas em todos os níveis. Do ensino fundamental às universidades. O nosso pessoal, os diretores das escolas, os professores das escolas, os alunos das escolas nos acolhendo para exatamente discutir isso. É uma coisa simples, mas que muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Então eu vejo que o grande remédio em todas as nações civilizadas do mundo, as democracias consagradas, elas vão ter, na realidade, um padrão de vida, uma cidadania melhor, quando a sociedade se acorda para cobrar o seu direito. Não é nada absolutamente radical, mas interagir com a... Na prática, como funciona que um cidadão que esteja observando e que gostaria de fazer algum tipo de denúncia ou pedir algum tipo de informação? O tribunal tem uma ouvidoria, ele pode receber essas demandas, as informações. Nós temos eventos do tribunal, agora mesmo vamos ter o fórum, temos eventos reunindo os jurisdicionados. Então, é esse estímulo. E quando vai no TCE Cidadão, ele deixa lá todas as indicações na escola, dos professores, diretores, os alunos, as famílias,
Muitos familiares dos alunos também entram em contato com os nossos multiplicadores, que são os servidores que vão denodadamente, sem nenhum acréscimo financeiro para esse tipo de atividade. Então, é o ensino, um treinamento do controle social. Isso, despertando desde a responsabilidade pelas contas públicas. Pelas contas públicas e por aquilo que deva fazer da melhor qualidade com o emprego do recurso público. E o cidadão que identificar algo estranho, ele pode se reportar a uma ouvidoria do tribunal? Pode fazer a sua reivindicação, a sua denúncia, será apurado se for na área exatamente Nelson, de ação. O que espanta, por exemplo, na defesa de todas essas denúncias que ocorrem no Brasil, os gestores públicos, eles se defendem logo, dizendo, mas minhas contas foram todas aprovadas pelo Tribunal de Contas. As contas estão todas aprovadas pelo... Como é que os tribunais de contas aprovam e depois de anos os investigadores da Polícia Federal, da Receita Federal, descobrem problemas? Isso pode acontecer, o erro humano, por exemplo. E sempre se diz que muitas vezes o papel aceita tudo que lhe é colocado. Nós não temos a capacidade universal de estar em todas as horas. Eu não estou justificando o erro. Estou apenas mostrando que no desenvolvimento de um grande programa de obras, seja em municípios, e que na realidade tudo se desenvolve nos municípios, mas estou falando no que se refere das esferas das fiscalizações, é impossível que você tenha o fiscal permanentemente. O nosso grande fiscal é o cidadão. Então, na medida em que nós nos transformarmos em cidadãos absolutamente conscientes dos nossos deveres, mas sobretudo dos nossos direitos, nós somos efetivamente o controle que os órgãos vão nos usar. Se nós tivermos a população esclarecida, eventuais erros que um fiscal passa episodicamente, às vezes não detecta. Eu vou te dizer apenas hipoteticamente, o traço da composição do concreto, cimento, areia e jogando o agregado, em um determinado instante aquilo está sendo feito na presença de uma fiscalização de um jeito e quando a fiscalização não está mais lá, isso pode ocorrer nesse gigante que é o Brasil. O cidadão está lá do lado, fiscalizando o prazo da obra, 6 meses, 1 ano, e por que não foi cumprido esse prazo? Então, ele tem a capacidade, até porque ele está gerenciando o recurso que é dele. É uma sociedade desigual. O Brasil, por exemplo... Você imagina que nesses 8 anos já atingiu um público de quantos alunos? Olha, entre alunos e participantes, em termos do efeito presencial, vamos dizer assim, em torno de 50 mil. 25 mil alunos e outras entidades... Isso também o senhor usa a mídia eletrônica? Sim, o tribunal utilizou e acho que deve utilizar nesse sentido a mídia eletrônica, porque ali é uma mensagem que você joga ali 30 segundos, 1 minuto, num processo televisivo, você atinge milhões de pessoas. E esse trabalho denodado de formiguinha dentro da sala de aula, às vezes com sacrifício. Hoje você sabe, Mauro, que em alguns momentos, em determinadas regiões, em determinados bairros até, há o evento da segurança também. Que as pessoas às vezes vão em áreas que se chama área vermelha e a coisa, mas ainda assim o desejo de fazer não tem impedido que a gente vá por meio dos nossos multiplicadores. Parabéns, que isso cresça cada vez mais. Vamos apostar numa nova geração. Eu acho que é o caminho, é o caminho da cidadania dentro de um processo democrático, né? Hoje eu estou vi nos jornais, aliás, no final de semana, e hoje também se repete na imprensa brasileira, que nesse reordenamento do orçamento, sabe quais são as áreas sacrificadas, Mauro? A educação, a saúde, a cidadania. Então veja que esta carência de investimento, agora o Brasil tem 13 milhões e 100 mil desempregados, isso representa uma população em meia do estado do Pará, em termos de volume. Então, nós precisamos ter foco. Como eu venho da engenharia, eu gosto de tentar ser um pouco objetivo em coisas que eu acredito que possam ser feitas. Por exemplo, eu acho que o Brasil não pode mais aceitar que uma criança fique fora da creche pública. É possível, você vai me perguntar recursos, nós não gastamos 8 bilhões e meio nos estádios, sem contar nas Olimpíadas. Um Brasil com a potencialidade que nós temos, e eu me lembro com saudade do Betinho, né? Programa da Fome Zero, esse portentoso país que é o Brasil, admitir. Então, se você, por exemplo, acolhe a criança, liberando a mãe para as outras atividades, até que seja no lar mesmo, mas dando a ela o conforto de saber que a criança está bem cuidada, e não um programa populista,
de apadrinhamento, mas mostrar que nenhum brasileiro vai ter o flagelo da fome. É possível fazer isso no Brasil. Nós temos estrutura tecnológica, profissionais competentes na área civil, na área militar, para fazer um programa da presidência a governadores e prefeitos em todo este país, que não deixe ninguém com fome, que não fique uma criança fora da creche pública. Isso é um futuro para o Brasil. O resto se discute depois. Se vai para a FMI, não vai, hoje o Tribunal de Contas abriu as portas, o cidadão tem acesso, está tudo... É o nosso dever. É o dever. É o nosso dever. E esse caminho aqui é o que todos nós, eu quero também fazer justiça, os nossos colegas conselheiros que também vão na mesma direção, no sentido de promover o diálogo público. Eu acho que a população... Em todos nós que ocupamos função pública, o grande prêmio é saber que a população pode nos reconhecer como um integrante dessa massa populacional, dessa cidadania. Estamos ali tentando, da minha parte, tento fazer isso ao tempo que tenho de vida pública, tentar ser útil e conseguir transferir no trabalho aquilo que a população e a sociedade espera de mim. Doutor Nelson, parabéns pelo TCE Cidadão. Me permita voltar a Belém. Sua participação na Câmara Municipal foi marcante, isso inclusive a lei orgânica dos municípios, o senhor estava lá, né? A última lei orgânica do município aprovada, não é isso? É. No sábado, agora no fim de semana, 29 anos da lei orgânica. A lei orgânica é a Constituição Municipal, né? Isso. Então tinha ali na companhia de 32 outros colegas vereadores, uma lei orgânica muito festejada e que deu ao município de Belém a lei orgânica. Mas tem um detalhe interessante que talvez muita gente não lembre. Passava tráfego normal em frente ao Teatro da Paz. Uma proposta sua acabou com esse tráfego. Fechou, fez uma calçada em frente ao Teatro da Paz de forma a proteger o prédio. No passado, passava caminhão, ônibus atrás da Basílica de Nazaré, trincava lá os vitrôs e assim por diante. A prefeitura acabou com esse tráfego, protegeu a Basílica. Hoje, em frente da Basílica, também é uma calçada. Por que a gente não tem esse mesmo cuidado com relação à Catedral? A Catedral tem um tráfego intenso de ônibus e caminhões fazendo aquela curva com alta velocidade. Você mesmo já uma vez me deu a honra de noticiar uma posição que tive nesse sentido. É simples, você vai ao aeroporto, você vai ao campus universitário e a ligação entre a estação de passageiros e o estacionamento, você vê lá uma passarela, é um redutor de velocidade muito bem construído, é o que se pretende ali para a Catedral. Fluxo enorme de pedestres ali. A Catedral, como o Teatro da Paz, a Basílica, não são apoiadas em fundações profundas. Eram radiês, sapatas, de maneira que o tráfego pesado e a vibração, ela vai criar problema para a estrutura. É difícil então, ali interromper o tráfego ali, né? Mas como ali, Mauro, não é um corredor tão grande de tráfego como se for a Avenida Nazaré ou a José Malcher, naquela passagem ali para pegar a Doutor Assis, é uma coisa muito tranquila, haveria a redução da velocidade, os carros reduziriam muito, e também a questão da segurança, né? Notadamente os ônibus e os caminhões, quando passam ali, eu tenho visto uma velocidade intensa, eu já pensava nisso até quando trabalhava ali perto na Assembleia. Eu acho que é inadiável essa medida, uma sugestão que respeitosamente a gente faz a prefeitura no sentido de fazer aquela passarela ligando a calçada da Catedral à praça em frente, né? Isso seria, eu acho, um grande ganho e proteção para a nossa cidade. E quando as pessoas de fora, você falando do Teatro da Paz, embora não soubesse nem o autor do projeto, mas eu me lembro bem que por duas ocasiões, em peças teatrais, 2 atores conhecidos, Juca de Oliveira, um deles, eles ficaram exatamente felizes de ver a cidade de Belém proteger seu patrimônio arquitetônico e cultural, que é aquela joia rara que é o Teatro da Paz. Agora, a lei que nós tivemos a honra de propor, e o projeto de lei que virou lei na cidade de Belém, foi em 1989 para 90. 89 vereador, meu último ano como vereador, depois interrompeu a própria Assembleia. Agora imagine, esses 29 anos depois, né? O tráfego de carretas, de ônibus, caminhões pesados à frente do teatro. O diretor, e eu relembro aqui com muita saudade o nosso querido amigo Edivaldo Martins, os cristais trincando e ficava apavorado com aquilo. Eu ouvi falar que lá à frente foi colocado pneu, uma borracha por causa das carruagens. E assim, o barulho da carruagem não atrapalhasse. Ele revestiu com borracha para que as carruagens, quando passassem lá e tal, o ruído fosse atenuado para que não houvesse problema. E ali
realmente um tráfego com caminhões de alta tonelagem, né? Ônibus pesadíssimos. Não foi uma luta fácil, né? Mas conseguimos finalmente com o apoio da sociedade. A população de Belém está meio deprimida, com obras muito atrasadas, com demora muito grande, com alagamento, com lixo. O senhor ainda é um entusiasta da cidade? A cidade tem jeito? Tem, claro. Ela tem jeito, deixa eu te dizer, assim, não por mera simpatia, ela tem jeito por causa de nós, os habitantes de Belém. O habitante de Belém é esperançoso, ele é otimista. Eu acho que nós temos que amar isso aqui. Nós temos uma joia aqui, essa entrada da Amazônia, que é Belém. Patrimônio riquíssimo, cultural, arquitetônico, histórico. O que nós estamos, na realidade, necessitando, e aí como um país todo, é mais recurso para obra de infraestrutura. E um carinhozinho também. Isso faz parte. Eu acho até que todos podem ter. E nesse sentido até ameniza um pouco, porque eu tenho certeza que aqueles que se investem no mandato tentam fazer o melhor que é possível. Agora também tem que se reconhecer que nós temos tido muita ausência de recursos. Então, na medida em que nós tivermos chance de mobilizar as nossas autoridades e tentar ver que num conjunto de... Um mutirão para Belém. Um mutirão para... A cidade merece, ela é linda, ela nos abriga e nós temos muito amor por ela. Doutor Nelson Chaves, muito obrigado por essa entrevista, essas informações e boa sorte no TCE Cidadão. Eu que agradeço essa nova oportunidade e qualquer chance que você tenha ou queira me trazer aqui, será sempre um prazer revivido estar participando do seu tão festejado programa. Obrigado. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, no mesmo horário. Tchau.